esse termo é médio. Porque o número de termos que o antecedem são 3, os consequentes, 3. 2 multiplicado por 128, 256, raiz quadrada, 16. Aí as 3 propriedades que os amigos têm que saber. Só muda uma palavra. Média aritmética, média geométrica. A média é igual, só muda a aritmética para a geométrica. Só existe termo médio se o número de termos for ímpar. Meio não tem nada a ver com médio. Meio é qualquer elemento da progressão que não seja extremo. Qualquer termo, com exceção dos... É assim que tu tem que saber. Tu tem que ser capaz de dizer qualquer termo da PA, com exceção dos extremos. É média aritmética entre o anterior e o posterior. Qualquer termo da PG, com exceção dos extremos, é média geométrica entre o anterior e o posterior. Em toda PA, a soma dos extremos é igual à soma dos equidistantes. Em toda PG, o produto dos extremos é igual ao produto dos equidistantes. Em toda PA, se N for ímpar, vai haver termo médio. E ele é a média aritmética dos extremos. Em toda PG, se N for ímpar, vai haver termo médio, que é a média geométrica entre os extremos. Saber isso com clareza, saber expressar simbolicamente, termo médio é igual, média aritmética entre os extremos. Termo médio, a raiz quadrada quer dizer média geométrica entre o produto dos extremos. Ou o termo médio ao quadrado é igual ao produto do primeiro pelo último. Ponto. Agora eu quero te mostrar como é que se chega à fórmula do termo geral. Fórmula do termo geral. Agora eu peço um minutinho da tua atenção. Uma coisa é te dar a fórmula pronta para tu decorar, outra é te explicar de onde ela saiu. Eu peço um minutinho da tua atenção. Imagina que eu te dei uma progressão A1, A2, A3, A4, A5, AN-1, AN. Eu nem tenho a pretensão de achar que em uma sala de aula como a nossa tenhamos que fazer demonstrações. Então, muito mais para o ensino médio, onde uma boa escola devia fazer. Eu nunca vou me esquecer, eu estudei no Colégio Pelotense, no ensino médio, que na época era a melhor escola da cidade, disparada. Né? A escola técnica estava engatinhando, Gonzaga era uma escola tradicional, mas evidentemente Pelotense estava elitizado na época. Hoje, lamentavelmente, mudou muito. Mas, o que vai se fazendo? São os tempos. Hoje as escolas de elite já são outras. Elite cultural, que eu digo, não é econômica. Então, o que a gente coloca hoje é que naquela época todas as demonstrações eram feitas na sala de aula. Eu me lembro que a gente entrava em aula na sala de matemática e o professor sorteava um aluno, todas as aulas. Sorteava um capítulo da matéria. Ele tinha que ir para o quadro e demonstrar a área lateral do prisma. Ele tinha que explicar a lateral do prisma. Todas as aulas do ano, sempre um aluno era sorteado no início da aula, ia ao quadro e fazia quase um exame oral. Troço de louco, era obrigado a estudar para valer. Hoje tu sabe que tem a recuperação da recuperação, é uma coisa absurda. Então, aqui tu tens uma progressão. O que tu aprendeu? Que um termo qualquer menos o antecedente dá razão. Então, o segundo termo menos o primeiro determina a razão. Qualquer termo menos aquele que está à sua esquerda determina a razão de uma PA. Por via de consequência, para um aluno inteligente, para saber que eu posso passar esse termo para outro membro da igualdade, isolando esse termo, o segundo termo vai ser era menos, passa mais. Chega-se à conclusão simples que o primeiro termo de uma PA mais a razão te dá o segundo. Ora, por via de consequência, me cabe
perfeitamente interpretar que o segundo mais a razão me dá o terceiro. Que o terceiro mais a razão me dá o quarto. Que o quarto mais duas razões me dá o sexto. Que o sexto mais três razões me dá o nono. Que o nono menos uma razão me dá o oitavo. Que o oitavo mais 10 razões me dá o 18º. Tu começa a perceber que se isso aqui for estendido, tu consegue te dar conta que, por exemplo, para chegar nesse termo, partindo desse, uma razão mais outra razão. Então dá duas razões. É importante perceber isso. Eu posso perfeitamente dizer que o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, poderão ser obtidos todos eles a partir do primeiro. Basta que eu acrescente o número adequado de razões. R. Ora, se somando R ao primeiro eu chego ao segundo, para chegar no terceiro eu somo mais R. Então, o primeiro mais 2 R's é terceiro. Mas eu também posso dizer que o segundo mais R é o terceiro. Hélio, e o quarto? Bom, o quarto partindo do primeiro é mais R, mais R, mais R. Então é 1 mais 3R. Mais R, se eu partir do segundo, ora é mais R, 2R. E se eu partir do terceiro, do terceiro é só mais R. Mas eu poderia, Hélio, pegar o quinto e tirar R? Poderia. Poderia pegar o quinto e tirar R. Então tu vê que há infinitas maneiras de chegar num termo qualquer. Aí, se eu quiser, de repente, partir do oitavo. Bom, o oitavo menos um R dá o 7. Menos um R dá o sexto. Menos um R dá o quinto. Menos um R dá o quarto. Então eu posso dizer que é o oitavo menos 4R. Porque é mera aritmética. 1 mais 3, 4. 2 mais 2, 4. 3 mais 1, 4. 5 menos 1, 4. 8 menos 4, 4. Então eu posso ler, eu posso pegar então o 20º menos o 16 razões? Posso. Vai dar o 4? Vai. Que é uma operaçãozinha básica, 20 menos 16. Com isso, tu consegue perceber que há infinitas maneiras. E o quinto? O quinto é 1 mais 4R. Aí o sexto é 1 mais 7, 5R. E o 19º é 1 mais 18R. Aí o 25º é 1 mais 24R. Essa é uma das maneiras de obter. Porque tu tem que saber que se eu pegar, por exemplo, o 12º, olha as infinitas maneiras das quais eu estou te dando alguns exemplos. Partindo do primeiro, partindo do quinto, partindo do oitavo, partindo do 20º, partindo do 32º, partindo do sexto, partindo do terceiro, partindo do 34º. Eu posso chegar no 12º? Posso. Basta que eu ou some ou subtraia razões. A pergunta é bem simples, é aritmética. Quanto é que falta para um chegar ao 12? Falta 11? 11 razões. E para o quinto chegar no 12, falta 7? Mais 7 razões. E para o oitavo chegar no 12, falta 4? Mais 4 razões. E para o 20º voltar para o 12º, tira 8 razões. E para o 32º voltar, menos 20 razões. E para o sexto e para o 12º, mais 6 razões. E para o terceiro, mais 9 razões. E para o 34º, menos 22 razões. Conclusão, a banca pode te dar o termo que ela quiser e te pedir o que ela quiser, que tu consegue igualar sempre. Porque isso é uma igualdade. Tu tem que botar na tua cabeça que isto é igual a isto. Então tu pode escrever A5 mais 7R é igual a 12. E isso é uma equação. E com essa equação tu responde o que a banca estiver te pedindo. Hélio, e o sexto? Mais 6 razões. É o 12º. O que a banca tem que te dar? Das 3 informações, tem que te dar 2. Ou ele te dá o sexto e o 12º e te pede o R. Ou ele te dá o sexto e o R e te pede o 12º. Ou te dá o R e o 12º e te pede o sexto. 3 hipóteses. 2 a banca te informa, a outra te pede. E tu arma N equações.